Começa agora o programa Ministério SEAMI. Fé, amor e esperança para você. A paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. O programa Ministério SEAMI tem o objetivo de levar até você e a sua família uma palavra de fé, esperança e amor. O Ministério SEAMI, como nós já dissemos, é um conjunto de serviços prestados às pessoas. Uma comunidade terapêutica chamada SEAMI Reabilitação para a Vida, que há quase 20 anos atua no trabalho de acolher pessoas com problemas de álcool e drogas. Nem é necessário dizer para você o problema grave que tem assolado o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Quantos jovens têm sido dizimados por conta do problema de álcool e drogas? A cada dia que passa, são notícias de tragédias, notícias de famílias arrasadas por conta desse problema gravíssimo de drogas que se instalou no nosso país. E o Ministério SEAMI está trabalhando firme, com um propósito firme de retirar pessoas que estão vivendo o problema do álcool e das drogas. Acolher essas pessoas numa comunidade terapêutica e mostrar para eles um novo caminho para as suas vidas. Além da comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, um lugar onde as pessoas ficam acolhidas numa situação de residência, morando, sendo amados, compreendidos, passando por um programa terapêutico muito evoluído que inclui 3 pilares, que é espiritualidade, disciplina e trabalho. Ensinando as pessoas a buscarem em Deus, ensinando as pessoas a se disciplinarem em busca de alvos e de objetivos, ensinando as pessoas a trabalharem para o sustento da sua vida e o sustento das suas famílias. Além disso, o Ministério SEAMI conta também com 2 casas de passagem. Nós acolhemos pessoas em situação de rua através do SEAMI Resgate. Pessoas são acolhidas vindo diretamente das ruas, onde o Ministério SEAMI abraça essas pessoas, mostra-lhes um novo caminho, mostra-lhes uma nova direção para a sua vida. E nós temos também o SEAMI Família, onde nós acolhemos famílias que estão em situação de total vulnerabilidade, famílias inteiras morando na rua. Sim, por incrível que pareça, nós vemos homens com mulheres e até crianças vivendo em situação de rua. E o SEAMI Família acolhe essas pessoas, mostrando-lhe um novo caminho para as suas vidas. E nesse momento, eu quero contar com você para que o Ministério SEAMI possa ampliar o seu trabalho, para que o Ministério SEAMI possa ampliar as suas atividades. Hoje o Ministério SEAMI, contando com 2 comunidades terapêuticas e 2 casas de apoio, nós estamos oferecendo em torno de 200 leitos para pessoas que necessitam de apoio para o tratamento, acolhimento do problema de álcool e de drogas. Nosso alvo é ampliar esses leitos, é acolher mais pessoas que hoje estão necessitando e fazer com que essas pessoas não retornem ao tratamento, que possam seguir a sua vida. E para isso, você pode nos ajudar. Nós não temos a pretensão e nem queremos fazer esse trabalho sozinho. O Ministério SEAMI conta com a sua colaboração. Deposite hoje, ou deposite o mais breve possível, uma quantia segundo aquilo que Deus tocar no seu coração, para que você possa colaborar com o trabalho, com o Ministério SEAMI. O número da nossa conta corrente, o número do banco, está aí no vídeo para que você possa anotar e colocar um desejo firme no seu coração de nos ajudar, de contribuir para que o Ministério SEAMI possa acolher pessoas que porventura estejam vivendo esse problema sério de álcool e de drogas. E nós aproveitamos para convidar você a fazer-nos uma visita em uma de nossas unidades. Em qualquer lugar onde você vê o Ministério SEAMI em funcionamento na nossa cidade, você será bem-vindo para fazer-nos uma visita. Além disto, o Ministério SEAMI conta também com a Igreja Cristã Ministério SEAMI, um lugar onde nós discipulamos aquelas pessoas
que vieram do problema de álcool e de drogas, com famílias e com históricos de vidas arruinados. A Igreja Cristã Ministério SEAMI discipula essas pessoas através dos núcleos familiares de Brasa no Braseiro, os quais já estão espalhados por nossa cidade. E esses núcleos acolhem essas pessoas, os acompanha, os aconselha para que eles não retornem ao problema anterior do álcool e das drogas. Assim, nós estamos cumprindo a nossa missão e estamos contando com você para que você possa cooperar, contribuir com o Ministério SEAMI. Se você quer ser um cooperador do Ministério SEAMI, seja um semeador. Você pode ser semeador no Ministério SEAMI. Escreva-nos um e-mail para o nosso endereço, para a nossa caixa de correspondência, e nós vamos enviar para a sua casa boletos bancários, segundo o desejo e segundo a sua possibilidade, para que você possa contribuir como um semeador no Ministério SEAMI. Faça o bem para as pessoas e tenha certeza que o nosso Deus recompensará você e a sua família. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir e vamos ver o momento da ministração de louvor no altar da Igreja Cristã Ministério SEAMI. E só lembrando a você que todas as pessoas que estão nesse altar, os homens, esses homens chegaram na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação, viciados em drogas, com a vida cheia de problemas, e hoje estão louvando a Deus, seguindo as suas vidas, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Enfim, a sua vida está caminhando, e é por isso que eles estão cantando e louvando a Deus. E você é nosso convidado. Venha nos visitar em um dia de culto, aqui na Igreja Cristã Ministério SEAMI, para exaltar o nosso Deus juntamente conosco. Você viu o louvor na Igreja Cristã Ministério SEAMI, onde você vê os homens louvando a Deus com tanta alegria. E essas mulheres que estão no altar são as esposas dos nossos obreiros. Mulheres que anteriormente viviam uma vida entre lágrimas, entre dor, entre sofrimento, e houve uma libertação. O tratamento, o acolhimento na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida funciona. Essas pessoas são a prova viva do trabalho que nós estamos realizando. E mais uma vez eu afirmo, venha contribuir conosco, colabore com o nosso ministério, colabore vivendo junto conosco, nos visitando, fazendo parte dessa missão que nós estamos trabalhando. Você está sendo convidado, você pode fazer parte, contribuindo, ofertando,
depositando uma quantia segundo aquilo que Deus colocar no seu coração para nos ajudar nessa grande missão. E nos acompanhando também, vindo conosco, frequentando os cultos na Igreja Cristã Ministério SEAMI. A sua vida pode ser uma bênção para outras pessoas e para você também. Agora nós vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus, onde o recado da parte de Deus pode vir de encontro com a vossa necessidade, com aquilo que você precisa. Ouça com atenção a ministração e o recado que Deus tem para a sua vida. Diz assim as Escrituras Sagradas. Atos capítulo 8, primeiro versículo. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse primeiro versículo que nós estamos lendo, ele nos informa sobre a posição espiritual que esse homem Saulo aceitou para a sua vida. Aquilo que você consente em espírito, aquilo que você aprova em espírito, começa a fazer parte de você. Saulo consentiu na morte daquela pessoa, que era Estevão, aqui do capítulo 7. Por isso que Saulo, o espírito maligno, começa a se apoderar de Saulo com o espírito de morte. Quando você bebe bebida alcoólica, você está consentindo com tudo que aquilo está fazendo. Quando você usa droga, você está consentindo com tudo os reflexos que a droga vai trazer para você. Quando você se prostitui, você está consentindo com tudo que a prostituição vai te trazer. Quando você mente, você está consentindo com tudo que a mentira lhe traz. Quando você rouba, você está consentindo. O que virá sobre a sua vida é uma consequência daquilo que você consente. Agora, é lógico, quantas pessoas aqui já consentiram na morte de outras pessoas, até já participaram, né? Usaram drogas, álcool, venderam, compraram. Isso não é um decreto final. Agora, se você não muda a história da tua vida, tudo que planta, colhe. Não tenha dúvida. Você precisa de mudar o seu jeito de viver. Eu quero dizer para você, aquilo que você for consentindo na sua vida é o que você vai viver. Se você consente coisas más, influências negativas, você vai começar a viver aquilo. Mas se você consente o Espírito Santo sobre você, se você consente, quando o pastor está orando, você fala, eu quero essa oração sobre a minha vida. Quando o Espírito Santo está vindo a você, fala, eu quero a presença do Espírito Santo em mim. Quando Deus está falando, peraí, eu quero Deus comigo. Você está mudando a sua áurea, falar um termo assim para você entender, espiritual. Você que era uma pessoa toda sobrecarregada de trevas, tem gente que chega perto da gente, a gente arrepia, não é não? Tem uns arrepios bons e uns ruins, né? Já aconteceu com você? Já, comigo muitas vezes. Tem pessoas que chegam perto de mim e eu falo, nossa, essa pessoa está abençoada, eu consigo ler, vamos dizer assim, a vibração espiritual daquela pessoa. Tem pessoa que chega perto de você que você sente quanto que ele está para baixo, eu sinto até o cheiro do maligno. Brincando não, porque a pessoa está tão para baixo, aquela alma está tão negativa, aí ela vai num psiquiatra, o psiquiatra vai tarja preta na pessoa, só remédio, a pessoa fica mais para baixo ainda, a pessoa só quebra e cai. Não, Deus quer fazer para você uma nova vida, mas essa fluência do Espírito Santo tem que partir de dentro de você. Para isso você tem que consentir. Saulo consentia na sua morte, ou seja, Saulo autorizou mentalmente a morte de Estevão. E quando se alguém bater na tua porta e você não abrir a porta, o que a pessoa tem que fazer? Ir embora. Mas se você abrir a porta, o que a pessoa faz? Entra, mesmo que não seja conhecido teu. Agora, se a pessoa forçar a porta, não, aí ele já não entrou com consentimento, aí pode gerar uma briga, concorda?
você chama a polícia, você chama alguém para tirar ele da tua casa. É assim ou não? E aí, querido, é por isso é necessário que você venha ter essa determinação em Deus, através da sua fé, e o restante Deus fará por você. Deus fará por você. Mas é preciso que você feche a porta e fale, você não vai entrar mais não. Se entrar agora vai ser debaixo de problema. Mas vamos colocar o passado no devido lugar? Vamos colocar o passado no passado? E vamos olhar para frente? A palavra de Deus diz que eu lançarei os teus pecados no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. Deus tem uma proposta de uma nova vida para você, com novas ofertas. Deus tem uma proposta de edificar um novo templo na tua vida. Deus tem um propósito de edificar uma nova vida para você. Muitas coisas que aconteceram no meu passado eu não aceito mais que venham a mim, coisas de criança, de infância, do tipo rejeição, do tipo palavras faladas contra você, colegas, brigas, professoras, parentes, todas as pessoas passaram por isto. Deus quer mudar a história da sua vida para sempre. Receba, diga para Deus: Senhor, eu quero a minha cura, eu quero que o Senhor mude a minha história. E Deus está ouvindo a sua oração, meu filho, minha filha. E por isso que eu disse, vamos botar o passado no lugar que ele tem que estar, lá no passado. Do teu passado não me lembrarei mais. Se tem uma coisa que nessa igreja me alegra, é ver quando Deus transforma uma pessoa toda quebrada numa nova criatura. Quando a Bíblia Sagrada está aberta, Deus está falando com você. Deus está dando uma mensagem para você. Procure ouvir com fé, procure ouvir a palavra com esperança, procure ouvir com amor, porque a sua vida pode ser impactada, transformada e sempre para melhor. Deus nunca quer o pior do ser humano. Deus quer sempre o melhor para a sua vida e para a minha vida e para as nossas vidas. Agora, nós vamos ouvir o testemunho de um homem que tinha sua vida com tantos problemas, por conta do problema de uso abusivo e indevido do álcool e das drogas. E ao chegar na SEAME Reabilitação, na comunidade terapêutica, foi acolhido e a sua vida foi transformada. Bom, meu nome é Rudy Rodrigues, eu nasci aqui em Uberlândia, porém eu fui criado pelos meus avós em Santa Vitória, aqui no Minas Gerais. E eu fui uma criança que teve muitos privilégios de poder nascer e fui criado num lar cristão. E desde criança eu ouvi a palavra de Deus. Mas quando veio a adolescência eu comecei a fugir dessa verdade, eu não queria caminhar nesse caminho. E eu comecei a querer conhecer, desfrutar dos prazeres que o mundo oferecia naquele momento. E eu comecei a perambular pela rua com os amigos, matar de aula na escola e fumar cigarro e beber bebidas alcoólicas. E ficar andando pela rua até matar a hora da aula e voltar para casa. E com o tempo eu fui tendo mais curiosidade de conhecer outras drogas. E eu comecei a fumar maconha, eu ainda era um jovem de 16 anos de idade, e então eu comecei a embarcar nesse caminho que foi me levando para diversas situações cada vez mais graves. E então foi quando eu me deparei com o crack, e comecei a sentir o desejo de usar a droga cada vez mais, só que eu percebi que ela era uma droga forte e a princípio eu tentei parar e tentei buscar outros refúgios, outros caminhos, tentei distanciar dos velhos amigos e buscar uma melhora,
Só que com o passar do tempo eu percebi que eu estava mesmo a fim de usar de novo, eu queria era buscar mais. Então eu fui e comecei a usar novamente, só que cada vez mais forte, cada vez com as doses maiores. Então eu comecei já a perder a vontade de trabalhar e nisso já o tempo foi passando. Minha mãe percebeu a minha mudança em casa e em casa a gente, né, tinha dificuldade, fui criado com um padrasto e às vezes a gente se desentendia. Então assim, eu queria buscar o refúgio, era na rua, era nos amigos da rua e aí eu já não queria mais saber da escola. Então assim, Deus para mim tinha acabado, eu esqueci de Deus, não queria buscar segurança, refúgio de Deus, eu queria era descobrir o mundo. E comecei a fazer amizade com gente da pesada, na época era muito perigoso aqui em Uberlândia, né, as gangues de bairro, então eu logo me enturmei numa gangue de um bairro que eu fui criado aqui. Então eu comecei já, né, a me envolver na criminalidade, fazendo pequenos furtos, né, brigas na rua, na porta da escola. Então logo eu já me envolvendo cada vez mais, fui me afundando cada vez mais no crack. Aí quando eu percebi eu já estava sozinho. Quando eu dei por mim já tinha passado vários anos e eu já estava de chinelo havaianas, de bermuda, andando pela madrugada, andando pelas ruas de Uberlândia, atrás de uma dose de crack, atrás de um trago. E muitas das vezes sem tomar banho há vários dias, né, cheirava mal e andava e as pessoas olhavam para mim e tinham receio, sentiam até vergonha, às vezes até mudavam de lado da rua para não andar, né, deparar comigo. E eu estava bem magro, feio, barbudo e já comecei a me degredir cada vez mais, né, porque eu já não tinha estabilidade, eu não queria trabalhar e eu já era, né, um rapaz já maior de idade, então eu tinha que buscar meu sustento, minha mãe não tinha condição de me criar, de me ajudar, sendo que ela fez o que podia, né, mas eu queria era viver sozinho, então eu não tinha condição de pagar um aluguel, porque no dia do aluguel eu usava a droga e acabava não pagava o aluguel, né, então acabou que eu comecei a viver na rua, né, tendo que buscar dormir na rua, buscar alimentar na rua, né, pedir aqui e ali, até que eu tomava, né, tipo, criava uma vergonha, não, eu tenho que ter uma atitude, aí eu queria trabalhar e logo eu procurava um trabalho, eu tenho profissão, eu tenho 2 profissões, então assim, eu logo arrumava um trabalho, aí começava a trabalhar, eu pegava o primeiro pagamento, eu tentava não ir na droga, tentava não beber, mas logo eu já queria era beber e me divertir, e aí eu acontecia de ir nas casas de prostituição, me embriagava, me prostituía, e depois eu saía para a rua já em alta madrugada, eu só queria usar a droga. Então eu acabava com todo o meu dinheiro, não tinha condição de trabalhar no outro dia, e até eu perder meu emprego, e acabava que eu voltava para a rua novamente. Então um dia eu disse, tem que ter uma solução, né? E as pessoas viviam falando para mim que eu tinha que mudar minha vida, que eu tinha que buscar uma saída. Foi até que a minha mãe, né, ela procurou ajuda, né, e ela procurou ajuda com o pastor Onésimo, ao qual deu muita atenção para minha mãe, me recebeu, me ouviu, falou do amor de Deus para mim e mostrou para mim que tinha uma saída. Foi quando ele me mostrou a SEAME, eu conheci a SEAME, eu fui me internei na SEAME, fiquei um período na SEAME de 9 meses e lá foi onde que eu conheci a palavra de Deus verdadeira, que eu me entreguei realmente ao interesse de descobrir sobre Jesus Cristo. E foi aonde que eu tive o conhecimento que era possível mudar, mas eu precisava abrir mão de todos os desejos que eu sentia, de tudo que me agradava, que era fazer o errado, que era, né, fazer o que agrada só ao meu corpo, mas eu tinha que abrir mão e eu escolhi abrir mão. E lá foi onde que eu recebi todo um apoio, né, os obreiros sempre me apoiando, me dando palavras de incentivo. Várias vezes eu tentei desistir, várias vezes eu queria ir embora e jogar tudo para o ar. Mas eu sempre tive o apoio, sempre eu tive alguém ali, né, um homem de Deus, obreiro aprovado, sendo usado ali, né, para me dar uma palavra amiga e mostrar para mim que eu tinha que caminhar, que eu tinha que, né, firmar meus passos com Jesus, né. Então foi nesse lugar que eu tive um encontro com Deus. Na SEAME eu aprendi a tocar violão, isso no período do ano de 99. Eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a louvar o Senhor, né.
E lá eu descobri a verdadeira palavra de Deus. Lá eu tive um encontro com Jesus. Através desse ministério, né, eu tive um encontro com minha esposa. Hoje eu sou casado, né? Hoje eu tenho um bom emprego. Eu tenho uma esposa maravilhosa que eu conheci dentro do ministério, né, na igreja cristã do Ministério SEAME. Lá eu fiz a minha vida. Lá eu tive um encontro com Jesus, Ele me deu uma casa, Ele me deu um lar, Ele me deu uma esposa, Ele me deu um bom emprego, Ele me deu a oportunidade de fazer algo dentro do seu ministério, né, na casa de Deus. Eu sou obreiro do ministério hoje, eu trabalho no ministério com muita alegria, né? Tudo que eu faço ali dentro, eu faço com maior amor, porque foi uma casa que me recebeu, me acolheu, né? Me abraçou, e quando eu não tinha mais esperança, quando eu pensava que eu não ia mais conseguir, que o que restava era a morte, lá eu encontrei a vida, lá eu encontrei a palavra de amor, a palavra da verdade, que me resgatou, que me trouxe de volta, né, para viver. Hoje eu vivo uma vida especial, uma vida maravilhosa, porque eu tenho minha família, né, eu tenho, né, tudo que eu sempre sonhei, só que eu não tinha condição de realizar se não fosse por Jesus Cristo. Ele fez a mudança na minha vida, Ele fez através do Ministério SEAME. Eu mudei minha vida, eu consegui realizar vários sonhos, mas eu ainda tenho mais sonhos. Eu quero cada vez mais aprender desse amor, quero partilhar com as pessoas desse amor, quero falar de Jesus por onde eu for. E se você estiver precisando, se você está sentindo já que não tem outra solução, não tem outra saída, vai lá, procura o Ministério SEAME, vai na igreja do Ministério SEAME, que se encontra na rua Santa Bárbara, número 800, Chácaras Panorama. Lá é o lugar, você vai ter um encontro com Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito para mim, agradeço a Deus por tudo que Ele já fez por mim e ainda vai fazer. Agradeço a vida do pastor Onésimo, muito obrigado, o Senhor foi a chave de tudo. Deus usou o Senhor grandemente na minha vida. Se não fosse o amor do Senhor, o amor de Jesus, hoje eu não estaria aqui. Eu queria agradecer também o obreiro Davi, que quando eu mais precisei, ele estava lá como um pai, como um amigo, como um líder. Muito obrigado. E eu agradeço o ministério de todo o coração, essa casa, uma família, o Ministério SEAME. Muito obrigado. Amém. Nós não cansamos de dizer aqui no programa Ministério SEAME e de exaltar o nome do nosso Deus e de elevar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que acolhe a pessoa no momento de maior necessidade. Pega aquela pessoa e o transforma em um filho abençoado. Foi o que nós acabamos de ouvir e acabamos de ver. A vida desse homem com tantos problemas, hoje servindo a Deus, ele e a sua família. E o Ministério SEAME tem a grata satisfação de poder contribuir para que isto aconteça, para que isso possa acontecer na vida destas pessoas. Agora, nós queremos convidar você a estender a sua mão, juntamente com a minha mão, e dirigir a nossa oração ao nosso Deus, crendo naquilo que Deus pode fazer por nós, através de nós, nas nossas vidas. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, não há nenhum limites para a atuação do Teu poder. E é por isso que nesse momento eu clamo a Tua força sobrenatural sobre a vida de todas as pessoas que estão orando nesse momento. Que o Senhor cure as suas enfermidades físicas, as suas dores, as suas infecções, as suas moléstias. Que o Senhor vá até esse lugar, esta casa, o lugar que esse homem, esta mulher, esta criança está, e o cure em nome do Senhor Jesus Cristo. As enfermidades da alma, as amarguras, as tristezas, as depressões, que o Senhor possa nesse momento aliviar, curar e sarar pelo Teu poder. O problema das drogas, esse problema tão grave na nossa cidade, no nosso país, que o Senhor possa atuar com o Teu poder. É a oração que nós fazemos, confiando já no resultado que há de acontecer através do Teu poder, porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. O programa Ministério SEAME tem por finalidade
levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor.